E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns gráficos que eu trouxe dos cavalos pré-live aqui para a querida e amada Betfair no futebol. Bom, esse é um vídeo que eu demorei muito para gravar. Por quê, jovens? Eu implementei tudo isso, eu tô trazendo, conceitos dos cavalos pré-live há muito tempo para o meu trading em futebol. Mas eu preciso, antes de gravar um vídeo para vocês e de fato explicar o que é, eu preciso de tempo para entender se de fato todas essas informações que eu vou passar para vocês nesse vídeo vão de fato ajudar alguma coisa você que está vendo esse vídeo. Então o que acontece? Eu trouxe basicamente 3 gráficos lá dos cavalos pré-live aqui para o futebol. Um deles é volume, tá? O gráfico de volume transacionado no mercado que eu vou mostrar para vocês já já. O segundo deles é o de peso de dinheiro, tá? O peso de dinheiro, onde que está o dinheiro? Se está mais em back, se está mais em lay. E o terceiro deles é a linha de preço, que é basicamente onde o preço foi transacionado, mas de uma maneira um pouco diferente daquele gráfico padrão da Betfair, tá? Então eu demorei para trazer esse vídeo, eu demorei para mostrar para vocês isso, porque eu precisava ter muita convicção de que de fato isso me ajuda. E eu vou mostrar para vocês que isso de fato me ajuda e vou dar um exemplo prático de um jogo que eu fiz há muito tempo atrás, que era até um vídeo que eu mostrava para a galera quando me questionava lá no Alpha, por exemplo, sobre o porquê usar o gráfico de volume, né? Então, é um conteúdo essencial para você ganhar dinheiro aqui dentro da Betfair? Eu vou falar para vocês que não, porque eu tenho que ser franco com vocês, sincero e transparente, como eu venho sendo sempre aqui no meu canal. Com os fechamentos de mês, com as lives operando na prática, com os vídeos operando na prática, com os vídeos de eu falando meu maior red, meu maior green, enfim. Final de semana bom, final de semana ruim. Eu tento sempre ser transparente. É necessário todas essas ferramentas auxiliares para você ganhar dinheiro aqui no trading? Eu vou te falar que não, mas vai te ajudar? Com certeza. E se vai te ajudar, tem motivo para você não utilizar? Na minha humilde opinião, não. Se vai te ajudar, se vai adicionar mais informações, eu acho que não faz nenhum sentido você não utilizar. Beleza? Dito isso, então, vamos para a tela do meu computador aqui. Tá passando um jogo aqui do chileno, tá? Nublense e Everton Divina. Esse é o jogo que eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela, tá? Bom, primeiro eu vou diminuir aqui a minha imagem para mostrar para vocês as ladders que eu tenho aqui aberto. Bom, jovens, esse daqui é o meu setup, tá? Eu sempre deixo aberto aqui 4 mercados. Sempre não, mas na maioria das vezes eu deixo aberto aqui 4 mercados. Eu abro o mercado do limite, o mercado do match odds de vez em quando, às vezes o mercado da frente, às vezes o CS, enfim, vai depender do que eu tô buscando, do que eu tô querendo, tá? Mas em linhas gerais, eu abro o mercado do limite e o mercado do à frente é o suficiente para mim. Aí de vez em quando eu coloco o CS, de vez em quando eu coloco o mercado do match odds. Mas o mercado que eu trabalho é o under limit, então se eu abrisse só essa ladder aqui, para mim, Renan, já seria mais do que o suficiente. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é esse gráfico aqui de baixo, que é o gráfico de linhas de preço. O que esse gráfico aqui mostra, jovens? De maneira reduzida, esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico da própria Betfair, tá? Que é o gráfico de dinheiro correspondido. Então, esse gráfico aqui ele mostra desde que abriu o mercado até hoje. E esse meu gráfico aqui, ele mostra um período de 10 minutos, tá? O que para mim é suficiente. Eu não preciso mais que isso, não preciso menos que isso. 10 minutos para mim é uma janela amostral ideal. Esse foi o número ideal que eu, Renan, trouxe. Eu quero 10 minutos. 5 minutos, muito pouco. 15 minutos, muito tempo. Então, o meio termo ali, 10 minutos para mim foi o que funcionou. Por quê, jovens? O mercado, eu utilizo esse gráfico principalmente para analisar a frequência de mercado. Esse também é um outro conceito que eu trouxe, isso não dos cavalos pré-live, mas do mercado financeiro mesmo, que é a frequência de mercado. O pessoal do Alpha até brinca comigo, até zoa nesse aspecto, porque teve uma época que eu tava falando muito frequência de mercado. Porque quando eu fui percebendo essa frequência do mercado, as coisas dentro da Betfair para mim foram mudando. O meu trading teve um resultado muito melhor quando eu comecei a observar e a estudar a frequência de mercado. Esse foi o primeiro gráfico que eu trouxe para o meu operacional,
que é esse gráfico aqui da frequência de mercado. O que basicamente eu observo aqui na frequência, jovens? Observem esse período aqui de lateralização, ó. Como eu sei que esse gráfico aqui são 10 minutos, então esse período aqui provavelmente foi ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Ou seja, durante algum tempo esse mercado ficou lateralizado. Depois ele teve uma queda. Percebam essa frequência aqui, ó, como ela é semelhante a essa daqui. Então, mais um período de lateralização, depois o mercado desceu. Aqui aconteceu alguma coisa, né? Pode ser algum VAR, alguma situação que o mercado subiu bastante. Mas, tirando isso, você vai ter aqui um período lateralizado também. Aqui, a 1,73, mais um período lateralizado. E depois o mercado começou a descer, ó. Observe que essa frequência aqui é uma, e essa frequência aqui, ó, é outra, completamente diferente. Ou seja, você consegue, através disso daqui, identificar períodos em que o jogo tem uma tendência a lateralizar ou não, levando em consideração o que se passou, tá? Obviamente que você tem que levar outras coisas em consideração, mas você só de olhar para o gráfico, você pode tomar partido de algumas situações, beleza? Isso daqui, gráfico, linha de preço. Como que eu coloco no meu Geeks, né? E como que eu configuro? Tá vendo esses gráficos pequenininhos aqui? Basta você clicar aqui em cima, já vai abrir aqui para você o gráfico, tá? E aí ele abre dessa forma. E aí você configura como você quiser. Como que você vai configurar? Como você achar melhor, jovem. Não tem mistério nenhum com relação a isso, tá? Aqui no caso, ó, eu vou configurar ele aqui. O que que eu fiz? Para ficar igual ao meu. Melhor preço contra, desativo. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu arrastar um pouquinho pro lado aqui, ó. Colocar a minha imagem um pouquinho para baixo, para ficar um pouco mais simples de eu modificar. Bom, eu venho aqui no melhor preço a favor, desativo também. Média oscilante, desativo. Média oscilante 2, desativo. E bandas de Bollinger, também desativo. Fica aqui só a linha de preço, ou seja, onde o mercado transacionou dinheiro, tá? Aí aqui você vê que ele está andando mais rápido do que esse gráfico aqui de baixo, certo? Então o que você precisa fazer aqui para deixar como o meu? Você vem aqui e muda a amplitude do gráfico em segundos, ó. Por exemplo, eu quero 600 segundos. Pronto, já ficou um gráfico mais parecido com esse daqui, tá vendo? Ah, tô achando a linha muito fina. Você vem aqui e espessura da linha. Bota aqui 4, por exemplo. Aí fica até mais grosso do que o que eu utilizo. Aqui embaixo, ó, você pode pegar esse gráfico e redimensionar, tá? Você pode redimensionar ele aqui, ó. E deixar ele menor, deixar ele maior, enfim. Vai ao gosto do freguês, como você quiser aí deixar ele. Fica a seu critério. Aí você pode deixar aqui como eu, né? Aqui tamanho 2. Você pode vir aqui, por exemplo, e alterar a cor, ó. Ah, eu quero que ele fique verde. Eu quero que ele fique, sei lá, roxo. Fica a seu critério também, não tem nenhum problema com relação a isso. E aí, depois que você fez isso, você vem aqui, aperta o botão direito e grava o gráfico como. Você tem que salvar esse seu gráfico. Porque toda vez que você abrir o Geeks, ele vai abrir daquela forma. E aí você faz o quê? Aperta aqui com o botão direito e fala... Aqui, ó, carregar gráfico personalizado. E aí você bota o nome que você quiser aqui, tá? No meu caso, chama gráfico mesmo, beleza? É assim que você configura, não tem muito mistério, tá? E, inclusive, esse meu perfil aqui eu vou deixar disponível para vocês fazerem download lá no meu canal do Telegram. Então, acesse meu canal do Telegram lá que você já vai conseguir fazer o download desse perfil. E aí você não precisa configurar nada, só esse gráfico mesmo aqui, que aí não tem jeito, você precisa configurar mesmo, tá? Bom, então... Depois da linha de preço, que eu já expliquei para vocês que eu utilizo para analisar a frequência do mercado, tem dois gráficos aqui que eu considero bem importante, que é esse gráfico, que é o gráfico de volume, e esse gráfico aqui do lado, que é o de peso de dinheiro, tá? Esses gráficos aqui têm uma particularidade. O que que ele significa? De maneira simples e resumida, ele é o dinheiro que foi transacionado naquele momento, tá? Se foi transacionado $300, vai trazer aqui a maior barra para vocês, $300, que é esse exemplo aqui, tá? Aqui, por exemplo, no Match Odds, tem algumas barras de $1.000, tá vendo? Essa barra mais alta aqui é que foi transacionado $1.000 de uma única vez, tá? E aqui essas outras barras menorzinhas, se ficar na metade dessa maior, significa $500. E por aí você vai entendendo e interpretando esse gráfico. Assim como esse gráfico aqui, que é o do peso do dinheiro, que basicamente mostra para você onde está o dinheiro nesse momento. Por exemplo, aqui nesse momento, 18% do dinheiro
está sendo transacionado, ou seja, está plantado em lei. E ou seja, 82% estão do lado do back. Tá vendo aqui, ó? Que ficou muito dinheiro aqui, ó, muito azul, ou seja, muito back para pouco lei. Você pode também observar isso aqui em cima, tá vendo? Ó? 91%, tá vendo? Que é exatamente os 9% que estava mostrando aqui embaixo. Qual que é o problema desse valor aqui? É que você não consegue ver o histórico. Você não consegue ver a tendência do mercado. Você não consegue identificar onde de fato está o peso brutal do dinheiro, tá? Aqui, como vocês podem perceber, ó, o peso em lei ele está caindo. Momento após momento ele está caindo. Por quê? A tendência desse mercado é under. Por quê? Porque é o mercado de under. Então, quanto mais o tempo passa, menos gente fica confiante no lei. Ou seja, tá vendo que tá caindo aqui, ó? Tem pouco dinheiro, ou seja, o mercado tá tirando o dinheiro do lei. Uma grande tendência de baixa. E aí você junta isso com esse gráfico aqui, por exemplo, você consegue identificar que durante um período o mercado ficou lateralizado. Tá vendo aqui, ó? E observa aqui como ele também ficou lateralizado aqui com relação ao peso. E aí depois o mercado começou a descer, que coincidiu com esse vale gigante aqui de perca de peso do lado do lei. Tá percebendo como as coisas se conversam? E tendo isso em consideração, você vê aqui também o volume transacionado. Pouquíssimo volume transacionado. Por que que foi pouquíssimo volume transacionado? Porque saiu o peso em lei. E esse dinheiro saiu e não foi correspondido. Fez sentido isso que eu falei? Coloca aqui no comentário se você ficou com algum tipo de dúvida. Mas agora eu vou vir aqui para vocês e vou mostrar a minha outra tela, que é um exemplo prático. Que eu vou pegar para vocês e mostrar um vídeo normal, rolando. E aí vocês vão me falar se vocês perceberam alguma coisa. Tá? Se você percebeu alguma coisa, lindo, maravilhoso, coloca aqui no comentário que você percebeu na primeira vez que você viu. E aí depois eu vou analisar outros fatores com vocês para ver se de fato vocês conseguiram perceber tudo que eu consegui perceber por usar o gráfico de volume e o gráfico de peso de dinheiro, tá? Então vou diminuir aqui a minha imagem. Vou mostrar para vocês aqui a minha tela. Bom, aqui não vou mostrar a stream do jogo, porque senão eu tomo um belíssimo de um strike, tá? Vou jogar a minha câmera aqui para cima e beleza. Aqui embaixo tá mostrando o jogo, né? Aí não pode, né, Renan? Oxi. Bom, como é um período curtinho, acho que não vai ter muito problema com relação a essa stream que tá passando aqui embaixo, tá? Bom, eu vou dar play aqui no vídeo e não vou falar nada, eu só vou dar play, tá? Aqui o jogo tá rolando. Tá entrando dinheiro no mercado. Vocês conseguiram perceber alguma coisa? De verdade, vocês conseguiram perceber alguma coisa? Responda aí pra mim nos comentários se você conseguiu perceber. Foram 9 segundos de vídeo. Vocês conseguiram perceber alguma coisa? E eu vou chamar a atenção para vocês agora no gráfico, exatamente aqui no gráfico de volume. Olha aqui, o mercado vinha transacionando, aqui 2 mil dólares, e do nada apareceu um volume de 6 mil dólares. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. O porquê que é importante você utilizar o gráfico de volume. Eu não tinha percebido que tinha transacionado tudo isso de dinheiro durante eu trabalhando esse jogo. Mas, eu sabendo que teve tudo isso de dinheiro transacionado, eu consigo tomar uma decisão dentro do mercado, que foi plantar staking back, porque provavelmente o mercado voltaria. E por que que eu sei que o mercado voltaria? Porque não foi um dinheiro gigantesco transacionando de uma vez só, empurrando o mercado para baixo. Não. Foi dinheiro sendo transacionado no mesmo tick. Por quê? Porque o meu gráfico aqui de peso de dinheiro não demonstrou nenhuma saída de dinheiro pesada do lei, nenhuma entrada de dinheiro pesada no back. Seguiu dentro do mesmo padrão, certo? Então vou voltar aqui para vocês se atentarem, ó. Observem aqui o dinheiro que é transacionado. Aqui, ó. Observem, ó. Entra um peso muito grande aqui a 5,8. Ó, começa a transacionar dinheiro aqui a 5,8, ó. 600 dólares, 800, 700, mais 800. E aí, opa, é uma movimentação atípica do mercado, né? Muita gente acabou transacionando dinheiro ali, ó. Mesmo sendo um período de substituição,
esse mercado, ele começa a entrar dinheiro em lei aqui. Por que isso acontece? É fácil de você perceber essa quantidade de dinheiro transacionado sem o gráfico de volume? Difícil. Aí você pode me falar, não, Renan, eu consigo perceber porque aqui do lado eu tenho o volume negociado, né? Então eu consigo. Só que, volta aqui no vídeo, ó, e olha a quantidade de dinheiro que já tinha transacionado aqui. Ou seja, esse mercado do 2,5, ele já tinha passado aqui uma vez. Então será que de fato você consegue, só por esse dinheiro transacionado, saber que teve muito volume transacionado? Na minha opinião, não. E é para essas situações que eu estou usando o gráfico de volume. Aqui, beleza, eu estava com o dinheiro proposto ali para entrar em back. Eu simplesmente não consegui entrar em back, o mercado desceu. E aí, quando eu percebo que teve essa transação muito grande de dinheiro, eu planto o dinheiro ali em back, eu proponho algumas stakes em back, exatamente imaginando que o mercado pode voltar. Por quê? Muita gente ficou em back e muita gente ficou em lay. Não sei se é um trader, se são 2, se são 10. Isso não me interessa. O que interessa é, muita gente ficou entubada no mercado, ou em back ou em lay. Então o que eu faço? Eu planto o dinheiro ali a 5,8 esperando que o mercado me busque. Por quê? Eu acho que vai ter pessoas fechando ali aflito. Por quê? São $6 mil para fechar a posição. E é o que de fato acontece. Ó, eu até me antecipo um pouco. Ali a 5,8 foi uma boa entrada? Foi. Mas eu poderia ter esperado um pouquinho mais para entrar a 5,9. Porque tem bastante dinheiro. Ó. Tá vendo? Buscam dinheiro a 1,60. Ou seja, eu fui um pouco precipitado ali em entrar a 5,8. Eu poderia ter plantado o dinheiro mais acima e esperado que o mercado fosse lá. Por quê? Porque tem muita gente entalada em lay e muita gente entalada em back. Então, de maneira simples e resumida, foi isso que eu observei nesse mercado, tá? E como que eu consegui entrar back aqui e ficar back em uma posição de muito valor? Observando o volume. Quando eu venho aqui e observo que já teve outra barra de $7 mil transacionado, isso significa para mim que provavelmente aquela galera ou aquele trader que ficou entalado em back, ele já fechou toda a sua posição. E aqui o mercado vai só seguir o caminho que deveria. E aí entra mais uma análise que é importante. Observem aqui, jovens, a linha de preço, ou seja, a frequência de mercado. Olha como o mercado vinha. Ele batia aqui no fundo, subia, descia. Batia aqui no fundo, subia, descia. Batia aqui no fundo, subia, descia. E aí depois, bate no fundo, sobe. Bate no fundo, sobe. Aqui lateralizou, aqui bateu no fundo e subiu. É exatamente a mesma frequência que foi confirmada com eu observando basicamente o gráfico de volume. Eu olhando o volume, eu consegui perceber que mesmo em uma substituição, o mercado poderia subir para me corresponder dinheiro em back a 1,58. Nesse caso aqui foi até 1,60. Eu consegui entrar back numa substituição proposto a 5,8. O que você poderia ter feito aqui se você não tem o gráfico de volume? Você ia ver aqui, por exemplo, esse dinheiro aqui entrando, por exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá vendo esse dinheiro que entrou a 1,55? Esse dinheiro que entrou em 55, você poderia simplesmente pegar e propor um dinheiro ali a 56, 57, querendo entrar no mercado. Por quê? Porque era uma substituição, fazia sentido você entrar. Fazia sentido você propor dinheiro ali. Só que, eu olhando o volume que foi transacionado, eu identifiquei que eu não vou forçar lá embaixo. Eu vou entrar proposto aqui. Inclusive, faria sentido eu entrar em lay ali a 56, exatamente especulando que esse cara que entrou em back, ou esse cara que entrou em lay, em algum momento ele ia ficar com muito dinheiro em back, que ele não esperava, e aí ele ia precisar fechar aflito essa posição. E eu observando aqui o meu gráfico de volume e o meu gráfico de peso de dinheiro, eu consigo perceber isso, ó. Por quê? Passa o tempo, ó, e o mercado acaba subindo bastante, tá vendo aqui a quantidade de dinheiro em lay, o que significa que muita gente ficou em back. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Que o mercado tava lá em cima, depois ele desceu aqui embaixo, depois voltou a subir. Isso é normal de acontecer. E isso acontece muito em mercados que estão com essa frequência aqui embaixo, ó. Mercados que têm essa frequência normalmente tem esse comportamento de peso de dinheiro. Por quê? Muita gente quer entrar em back. Aí o favorito chega no terço final de campo, essa galera quer fechar a posição e acaba empurrando esse mercado para cima. Tudo isso que eu tô falando para vocês é muito lindo na teoria. Quando você for para o mercado tentar colocar isso na prática,
Obviamente que você vai precisar, jovem, fazer algumas coisas ali, sabe? Não é tão simples assim. Mas, tendo todas essas ferramentas, você vai ter muitos critérios para respaldar uma entrada de valor esperado positivo no longo prazo. Ou seja, você vai ter muito critério de entrada no mercado respaldado em coisas lógicas e óbvias que fazem com que você tenha uma entrada mais assertiva. Significa, Renan, que todas as vezes que tiver uma transação acima da média, eu posso entrar em lei? Não significa. Mas, na maioria das vezes que você tem o mercado com essa frequência de mercado, que você tem esse tipo de comportamento no peso de dinheiro e você tem uma transação muito grande de dinheiro em back, é provável que o comportamento do mercado seja previsível a ponto de você poder entrar em lei e ganhar ticks em lei, porque muita gente vai ficar entubada em back e vai querer fechar essa posição aflito, te dando aí ticks a favor do gol, sem risco, vamos dizer assim, porque você tá a favor do gol. Se sai o gol, lindo, maravilhoso. Se não sai o gol, você fecha com 1, 2, 3, nesse caso aqui seria até com 4 ticks de lucro, e ainda correndo o risco, né, de pegar um gol a seu favor. Então, tudo isso que eu tô passando aqui para vocês é um exemplo, tá? Existem infinitos outros exemplos, jovens, infinitas outras situações que você pode extrair valor do mercado usando peso de dinheiro, volume transacionado e linhas de preço. Tudo isso vai fazer com que você entenda muito bem a frequência do mercado. Atrelando tudo isso a 2 quesitos, que é odd de referência e peso de dinheiro, e também dinheiro transacionado por tick, você tem aí muita munição para você fazer uma entrada de valor dentro do mercado. Se você junta a frequência de dinheiro com a odd de referência, com o peso de dinheiro, com o volume negociado e com o peso de dinheiro, jovem, você tem aqui uma entrada com um valor absurdo, tá? Essa foi uma situação que eu quis trazer para vocês aqui, um conteúdo. Já teve vídeos, inclusive do Paulinho, falando sobre essas questões, que são questões que, assim, são muito importantes para refinar, para ajustar, para melhorar ainda mais o seu trading. Isso significa que, sem eu saber tudo isso, sem eu olhar tudo isso, sem eu ter o Geeks configurado dessa forma, eu não vou conseguir ganhar dinheiro? Óbvio que não. Conheço traders excelentes que não usam nada disso e que sim ganham dinheiro. Mas, jovens, é impressionante a quantidade de vezes que a galera fica: ué, o que aconteceu aqui? Que eu consigo perceber exatamente pela quantidade de dinheiro que está sendo transacionado ali no gráfico de volume em back e em lay. E também, né, olhando para o meu gráfico de volume, vejo que teve uma transação atípica, que o pessoal fica sem entender o que se passou no jogo e no mercado, né? E eu consigo perceber perfeitamente o porquê que esse mercado entalou, o porquê que esse mercado subiu, o porquê que esse mercado desceu demais. Por quê? Porque eu consigo olhar 2 coisas simples, que são volume negociado, se é um volume muito acima do que aquele mercado estava transacionando, e, segundo ponto, o dinheiro que está sendo transacionado, que está plantado em back e em lay. Se eu vinha em uma batida que o mercado estava sempre plantando ali 50%, 60%, 50%, 60%, 50%, 60%, e do nada eu tenho um pico muito grande de 80%, 90% de dinheiro em lay, e, consequentemente, um pico muito grande no meu volume, eu já consigo perceber coisas que a maioria do mercado não conseguem perceber. Esses são conceitos que eu trouxe dos cavalos pré-live aqui para o futebol, que se adaptaram de maneira brilhante e que funcionam de fato. Eu consigo perceber muitas movimentações. Porque o que acontece, jovens? Além de você não estar 100% do tempo olhando para o mercado, existem horas que você vai estar focado no jogo, tentando entender o que se passa naquela partida, tentando perceber as peculiaridades que tem naquela defesa, naquele ataque. Enfim, você está observando o posicionamento e você não está 100% do tempo no mercado, com o olho no mercado. E você acaba perdendo. Por exemplo, nessa situação, exemplo que eu dei, eu não conseguiria perceber o porquê que o mercado subiu em uma substituição se eu não tivesse o gráfico de volume. Por quê? Bastava eu estar olhando para o jogo que eu não veria aquela quantidade de dinheiro. E mesmo você olhando para o mercado, muitas vezes você não vai conseguir perceber que teve uma quantidade de dinheiro transacionado acima da média. E é aqui que entra o gráfico de volume.
E é aqui que entra também essas duas questões que eu comentei com vocês, que é o preço, a linha de preço onde está sendo negociado e o percentual de back e lay que está rolando ali. Se o mercado perdeu muito peso em lay e depois é provável que ele ganhe muito esse peso em lay. Por quê? Muita gente vai ficar em back, muita gente ficando em back vai aumentar o peso em lay. Então aquele V que fez no gráfico de porcentagem em back e em lay, quando tem uma descida muito grande, jovens, é muito provável que tenha uma subida muito grande no peso em lay. Por quê? Porque as pessoas que entraram vão querer fechar essa posição. É regra? Não, mas é provável. Em mercados que você tem essa frequência que eu mostrei de lateralização, sobe, depois desce de uma vez. Lateralização, sobe, depois desce de uma vez. É batata, isso vai acontecer sempre. Que é, eu aumento muito o peso em back, depois eu perco o peso em back. Ou seja, muita gente deu back, ficou entalada, e muita gente vai querer fechar essa posição entalada. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero de verdade que esse vídeo faça sentido para você, que você consiga de fato extrair valor com as coisas que eu falei aqui. São detalhes, são coisas que vão melhorar o seu trading, vão melhorar o seu desempenho, vão te ajudar a respaldar uma entrada com valor dentro do mercado. Peso de dinheiro, volume negociado e percentual de back delay são 3 coisas que hoje, dentro do meu trading, fazem total diferença. Se você quer pegar e fazer o download desse meu perfil, eu vou deixar disponibilizado lá na comunidade alfa, se você for da comunidade alfa. E se você não é do alfa e você é ali do meu Telegram, também tá lá disponível no meu canal do Telegram para você fazer o download desse perfil. Se você quiser, você só configura, tá? Não tem muito mistério com relação a isso. Dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas, então coloquem aqui embaixo as dúvidas que vocês possam vir a ter com relação a tudo isso. E espero de verdade que eu tenha explicado alguns conceitos de mercado aqui que para vocês tenham feito sentido. Por quê? Porque eu acho que é bem importante a gente tentar evoluir, tentar melhorar. Tudo que eu estudei, tudo que eu evoluí, tudo que eu melhorei nos cavalos pré-live, tudo que eu estudei lá, não foi desperdiçado. Hoje eu estou trazendo muitos conceitos de lá para cá, para o futebol, e estão me ajudando e muito a entender muito melhor as movimentações de mercado. Então, de verdade, esse eu sei que não é um vídeo muito simples, não é um vídeo muito fácil de entender, mas espero aí que a maioria dos jovens aí tenham dado paciência, né, para si mesmo, para estudar esse vídeo, ver 1, 2, 3, 4 vezes, para que todos esses conceitos entrem aí na cabeça e de fato, né, você consiga extrair valor com essas coisas que eu falei aqui pra vocês. Chique show, jovens? Bom, essa era a ideia do vídeo de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.